Você já percebeu que, de repente, a Lua voltou a ser o centro das atenções? Depois de décadas praticamente esquecida desde as missões da NASA no século passado, ela voltou com força total. Mas não é por nostalgia, nem por corrida espacial clássica. É por algo muito mais valioso. Algo simples, mas poderoso. Água. É isso mesmo. Água no solo lunar. Durante muito tempo acreditava-se que a Lua era completamente seca. Um deserto espacial sem vida e sem recursos. Mas novas missões, novos sensores e novas tecnologias mudaram tudo. Hoje sabemos que existe água congelada escondida nas regiões mais sombrias da Lua, especialmente nos polos, lugares onde a luz do Sol nunca chega, lugares que são basicamente freezers naturais há bilhões de anos. Mas aqui começa a primeira pergunta que pouca gente faz. Se essa água ela está lá há tanto tempo, por que ninguém usou ainda? A resposta não é tão simples quanto parece. Encontrar água é uma coisa. Acessar, extrair e utilizar é outra completamente diferente. Estamos falando de um ambiente extremo com temperaturas que podem chegar a menos de 200 graus negativos, sem atmosfera, com radiação constante, um solo que mais parece vidro triturado. Mas, ainda assim, várias agências espaciais, incluindo a NASA, a ESA e empresas privadas, estão olhando para esses depósitos como o recurso mais estratégico já encontrado fora da Terra. Mas por quê? Porque água não é só água. Ela pode ser quebrada em hidrogênio e oxigênio. Isso muda completamente o jogo. Hidrogênio é combustível. Oxigênio é respirável. Ou seja, a Lua pode deixar de ser apenas um destino e passar a ser um posto de abastecimento no espaço. Agora pensa comigo, se você pudesse produzir combustível fora da Terra, você ainda precisaria carregar tudo daqui? É aqui que tudo começa a ficar interessante. E talvez um pouco assustador também, porque isso não é só sobre explorar a Lua, é sobre transformar a Lua em uma base permanente. Mas será que já temos tecnologia suficiente para isso? Ou estamos correndo antes de saber andar? E mais importante, se a água da Lua for a chave, quem vai controlar esse recurso? Agora que sabemos que existe água na Lua, a pergunta que fica é: como extrair, armazenar e utilizá-lo? Porque encontrar gelo enterrado em crateras que nunca recebem luz solar é só o começo. Essas regiões são alguns dos lugares mais extremos já estudados. Escuridão total, frio absurdo, comunicação difícil, e mesmo assim, é exatamente ali que está o recurso mais valioso. Então, como tirar a água de lá? Uma das ideias mais promissoras é usar robôs autônomos, máquinas projetadas para suportar temperaturas extremas, capazes de escavar o solo lunar e aquecer o gelo até transformá-lo em vapor. Esse vapor seria capturado, resfriado e armazenado como água líquida. Parece simples, mas não é. Cada etapa exige energia, e energia na Lua é um desafio. Nos polos, algumas áreas recebem luz solar quase constante, chamadas de picos de luz eterna. É ali que bases podem ser instaladas para gerar energia solar. Mas o gelo está longe dali, escondido nas sombras. Então surge outro problema. Como transportar energia até esses locais escuros? Cabos, robôs carregadores, pequenos reatores nucleares? Sim, isso já está sendo considerado. A própria NASA estuda o uso de reatores compactos para missões lunares de longa duração. Porque sem energia não existe extração. E sem extração não existe futuro na Lua. Mas vamos supor que conseguimos, suponha que começamos a extrair água em escala. O que fazemos com ela? Primeiro, sobrevivência. Água para beber, para higiene, para manter astronautas vivos por meses ou anos. Isso já muda tudo. Não precisar levar a água da Terra reduz drasticamente o custo das missões. Segundo, oxigênio. A água pode ser separada em hidrogênio e oxigênio por eletrólise. O oxigênio pode ser usado para respiração dentro de habitats pressurizados. Terceiro e talvez o mais revolucionário, combustível. Hidrogênio e oxigênio líquidos formam um dos combustíveis mais eficientes que existem.
o mesmo tipo usado em foguetes. Ou seja, a Lua pode produzir combustível para abastecer espaçonaves. Agora pare e pensa nisso com calma. Hoje, lançar qualquer coisa da Terra é absurdamente caro, porque precisamos vencer a gravidade. Mas na Lua, a gravidade é muito menor. Então, e se as naves fossem abastecidas na Lua? E se a Lua se tornasse um posto de combustível no meio do caminho para Marte? Percebe o que isso significa? Não é só uma base lunar, mas sim uma ponte. Uma ponte entre a Terra e o resto do sistema solar. Mas ainda tem um detalhe que quase ninguém comenta. Produzir água é uma coisa. Confiar nela é outra. Será que essa água é pura o suficiente? Será que contém contaminantes desconhecidos? Será que pode ser usada diretamente ou precisa de um processo complexo de purificação? E se esse processo falhar, o que acontece com quem está lá? É nesse ponto que a exploração deixa de ser empolgante e começa a ficar arriscada de verdade. Se a água na Lua pode sustentar a vida e gerar combustível, então surge uma nova possibilidade: viver lá por longos períodos. Não como visitantes, mas sim como habitantes. Porque sobreviver alguns dias na Lua já foi possível no passado, mas viver meses ou ano exige algo completamente diferente. Exige um sistema fechado, eficiente e confiável. Um sistema onde quase tudo precisa ser reciclado. Água, ar, alimento, tudo. A água entra de novo como protagonista. Ela não serve só para beber. Ela pode ser usada para cultivar plantas em ambientes controlados. Estufas pressurizadas, protegidas da radiação, onde alimentos podem ser produzidos diretamente na Lua. Sim, comida cultivada fora da Terra, mas isso levanta outra dúvida. Plantas cresceriam normalmente na gravidade lunar, que é cerca de 1/6 da Terra? Experimentos na Estação Espacial Internacional já mostraram que plantas conseguem crescer no espaço, mas a Lua não é microgravidade. É um ambiente diferente. E ainda estamos aprendendo como isso afeta raízes, absorção de nutrientes e desenvolvimento. E tem mais. A água também pode ser usada como proteção. Pode parecer estranho, mas tanques de água podem funcionar como escudo contra a radiação cósmica. Em um ambiente onde não existe atmosfera para proteger os seres humanos, isso pode ser a diferença entre viver com segurança ou estar constantemente exposto a riscos invisíveis. Agora junta tudo isso: água para beber, água para plantar, água para produzir oxigênio, água para gerar combustível, água para proteger vidas. Percebe o padrão? A água deixa de ser um recurso e passa a ser a base de toda a infraestrutura lunar. Mas existe um ponto crítico. E se a quantidade de água não for suficiente? Sim, já foram detectados depósitos de gelo, mas ainda não sabemos o volume exato nem a facilidade de extração em larga escala. E se estivermos superestimando esse recurso? E pior, e se ele acabar? Diferente da Terra, a Lua não tem ciclo natural de reposição de água. O que está lá é limitado. Então surge uma questão estratégica. Devemos explorar agressivamente ou preservar? E quem decide isso? Países, empresas, uma nova forma de governança espacial? Porque no fundo não estamos falando só de ciência, estamos falando de território. E talvez do primeiro recurso natural disputado fora da Terra, agora tudo se conecta. Água na Lua não é apenas uma descoberta científica, é uma virada de chave. Porque pela primeira vez, existe a possibilidade real de usar recursos fora da Terra para sustentar a própria exploração espacial. E isso muda completamente o destino da humanidade no espaço. Até hoje, cada missão depende quase totalmente do que é levado da Terra. Cada litro de água, cada quilo de combustível, cada sistema de suporte à vida, tudo precisa vencer a gravidade terrestre. E isso custa caro, muito caro. Mas e se a lógica inverter? E se a Terra deixar de ser o ponto de partida e passar a ser apenas o primeiro passo? É aqui que a Lua entra como peça central. Com água suficiente, ela pode se tornar uma base de abastecimento. Um lugar onde espaçonaves pousam,
reabastecem e seguem viagem. E o principal destino dessa nova rota já tem nome: Marte. Marte não é só um planeta distante, ele é o próximo grande objetivo da exploração humana, mas chegar até lá é um desafio enorme. Longas distâncias, alto consumo de combustível, riscos constantes. Agora imagina um cenário diferente. Uma nave sai da Terra com carga reduzida, chega até a Lua, reabastece com combustível produzido a partir da água lunar e então parte para Marte com muito mais eficiência. Isso não é ficção. Isso está sendo planejado agora. Mas aqui entra uma pergunta que pouca gente tem coragem de fazer. Estamos prontos para dar esse passo? Porque transformar a Lua em uma base permanente não é só um avanço tecnológico. É uma decisão histórica. É sair, de verdade, do planeta Terra. E mais, quem chegar primeiro pode definir as regras, como controle de recursos, rotas espaciais e infraestrutura fora da Terra. Isso começa a parecer menos exploração e mais uma nova corrida. Só que dessa vez, o prêmio não é uma bandeira fincada no solo, é o futuro da humanidade no espaço. E talvez a sobrevivência a longo prazo. Porque, no fundo, tudo volta para o mesmo ponto, que é a água, o elemento mais comum da Terra. Pode ser exatamente o que vai nos levar para longe dela. Agora me diz, você acha que estamos preparados para isso? Se esse cenário realmente acontecer, você iria querer ver de perto? Se curtiu esse conteúdo, se inscreve, deixa o like e compartilha. Obrigado por ficar até aqui.